Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio no nosso canal. Já se inscreve aí, deixa o like, dá aquela moralzinha pra nós, porque hoje a gente vai falar de uma das mentes mais perturbadoras da história. Mente de um assassino que a princípio não levantava suspeitas, mas que no final a gente vai identificar que ele na verdade era o palhaço assassino, John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, ele nasceu em Chicago em 17 de março de 1942. E a sua infância ela foi longe de ser atípica. Desde jovem, Gacy já se mostrava possuir alguns distúrbios comportamentais. Ainda há alguns relatos que ele sofria bullying na escola, o que poderia ter contribuído para o seu isolamento social e ter ali problemas emocionais precocemente. Na adolescência, ainda lidando com esses problemas emocionais, Gacy cometeu alguns pequenos delitos, porém, aos 18 anos ele casou pela primeira vez. Começou a ter ali uma vida convencional, começou a trabalhar em uma funerária, porém, logo ele deixou a funerária e foi para Carolina do Norte, onde ele passou a trabalhar lá em uma prisão. Enquanto Gacy não deu certo o seu casamento, ele acabou terminando e ele voltou então para Chicago. Em Chicago, Gacy era uma pessoa bem respeitada e admirada. Ele era um empresário no ramo de construção. Também ele participava ativamente de ações sociais, participando ali na comunidade de ações carismáticas, ações filantrópicas. Ele até se vestia de palhaço, o palhaço Pogo, para visitar crianças em hospitais. Gacy, ele era muito influente, ele tinha contato com políticos, contato com líderes da comunidade. Então, era um dos caras que não tinha como suspeitar de nada dele. Porém, atrás dessa máscara que tinha Gacy, se encontrava uma pessoa extremamente sombria. Gacy, por ser essa pessoa respeitável na sociedade, muitos jovens iam até ele em busca de ajuda financeira, em busca de empregos, e era justamente esses jovens que eram suas vítimas. Então Gacy, utilizando dessa promessa de ajudá-los, prometendo emprego, dinheiro e algumas vezes álcool, drogas, convencia-os para ir até a sua residência. Chegando lá em sua residência, era onde tudo acontecia. Ele subjugava suas vítimas, prendendo-as com algemas, com corda, o que tivesse ali naquele momento. Muitas vezes praticava violência sexual nessas vítimas e após esses ataques assassinava elas com estrangulamento. Ele mesmo fala que alguns desses estrangulamentos foi utilizando uma corda. E os corpos dessas vítimas ele mantinha algumas vezes ali em sua casa durante um tempo, mas ele fazia o que? Ele escondia esses corpos em um espaço que tinha ali, como se fosse um alçapão na residência dele, que cabia uma pessoa meio que rastejando, e colocava as pessoas ali. E algumas dessas vítimas eram mantidas temporariamente na casa de Gacy após a morte, até que ele decidisse enterrá-las ou descartá-las. A primeira suspeita que levou as autoridades a relacionar o desaparecimento de jovens a Gacy foi quando a mãe de Robert Priest foi até a delegacia e denunciou o sumiço do seu filho. As autoridades, ao investigar os últimos passos de Robert, teve a informação de que Robert foi atrás de Gacy em busca de emprego. Estava precisando naquele momento, então foi atrás de uma ajuda. E a partir daí, então, que a polícia começou a associar Gacy aos demais desaparecimentos. A virada de chave aconteceu quando a polícia conseguiu um mandato de busca e entrou dentro da residência de Gacy. E ali ela encontrou objetos que eram aterradores. Deixou depois toda a sociedade em choque com o que estava a ser descoberto. Durante a busca, a polícia encontrou aquele compartimento que dava para rastejar e adentrar abaixo da casa, né? Ali ela encontrou diversos restos mortais. Ao todo, foram 29 corpos descobertos naquele local, alguns em avançado estado de decomposição. As evidências ali, confrontado, esse não teve outra alternativa senão confessar os seus crimes. E ele admitiu que ele havia matado 33 pessoas, e inclusive até indicou a localização dos corpos. Isso, Gacy foi detido em 21 de dezembro de 1978. Já no seu julgamento, Gacy foi acusado de assassinato de 33 pessoas, acusado também
por práticas de sodomia e agressão sexual. A defesa tentou alegar insanidade, dizendo que Grace não estava em suas capacidades mentais, porém isso não foi acatado pela justiça. Então o júri declarou que Grace era culpado sim. Então, 13 de março de 1980, John Wayne Grace foi sentenciado à morte. Durante o tribunal ali do júri, ele se pronunciou que, abre aspas, eu não me arrependo de nada, fecha aspas. Wayne Grace ainda passou 14 anos no corredor da morte. Porém, em 10 de maio de 1994, ele foi executado com uma injeção letal. John Wayne Grace é um capítulo marcante dentro da cronologia de assassinos em série. Sob a fachada de respeitoso, caridoso, escondeu horrores em suas profundezas. O palhaço assassino que enganou uma comunidade inteira, deixando um rastro de destruição que ecoa até os dias de hoje. Os eventos que se desdobram naqueles anos servem como um lembrete da dualidade que pode existir em alguns indivíduos. A investigação meticulosa, o julgamento que se seguiu trouxeram justiça, mas também lançaram luz sobre as falhas no sistema que permitiam que tais atrocidades acontecessem. Crucial lembrar e honrar as vítimas, cujas vidas foram tragicamente tiradas. Os seus nomes não devem ser esquecidos, suas histórias são um lembrete da importância contínua da vigilância e a busca pela verdade. Eu agradeço por acompanhar então essa jornada pela história de John Wayne Grace. Casos como estes desafiam a compreender a complexidade da mente humana, trabalhar para um mundo mais justo que prevaleça sobre a escuridão.